Continuamos agora a falar de transição digital, agora em formato de painel, um diálogo global sobre a formação ATPL. Este debate, o painel com grandes convidados, é moderado pela professora doutora Alexandra O'Neill, da Atlântica Instituto Universitário. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pela vossa presença. É um prazer estarmos aqui hoje a conversar sobre a formação de pilotos e sobre o desafio que é pensarmos na inteligência artificial, nas novas tecnologias para a formação de pilotos. Teremos connosco o comandante Hugo Oliveira, diretor de formação da Portugalia Airlines, a quem eu peço que por favor se junte a mim. Muito obrigada. Claro. Olá. Aqui, por favor. Muito obrigada. Jorge Delgado, comandante CEO da QOE, comandante de 350, 330, 320, TRI, TRE, e agora com uma experiência internacional também. Muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado. Temos também aqui o Dr. Alexandre Alves, Global CCO e COO da Airways Aviation. Muito obrigada também por estar connosco. Por último, temos João Rodrigues, manager da NetJets Europa, a quem também agradecemos imenso a presença. Muito obrigada. Bem, muito obrigada por estarem aqui connosco. É realmente um tema apaixonante que nos diz muito, não é? Como professora universitária, mas também aqui como apaixonada pela aviação, tenho muita curiosidade para ouvir os vossos insights e penso que a nossa plateia também, aqui e em casa. Eu começaria aqui pelo comandante Hugo Oliveira. Como diretor de formação da Portugalia Airlines, considera que existem benefícios desta transição digital para uma formação que integre a inteligência artificial? O que é que lhe parece? Sem dúvida. Eu diria, e nós já experimentamos isso na nossa companhia hoje em dia, nós já temos a formação a transformar-se cada vez mais numa formação digital. O primeiro grande benefício é que conseguimos fazer com que os alunos possam levar para casa dispositivos que lhes permitem treinar num nível que até agora só era possível em simuladores ainda que básicos, mas caros o suficiente para só estarem disponíveis numa companhia aérea. Hoje em dia, qualquer aluno na Portugália que comece o seu treino de Embraer 190-195, que é a aeronave que nós operamos, pode levar uns óculos de realidade virtual com ele e pode estar em casa a treinar, quando o outro parceiro de type rating está na sua casa e o instrutor está numa terceira localização. Isto permite com que o número de horas de treino, ainda que não possamos para já considerar estas horas como horas de simulador oficial averbadas na caderneta, mas isso na realidade é o que menos nos importa. O que nos importa é que eles tenham um treino de qualidade e em volume suficiente para fazer a diferença. Portanto, a transformação digital facilita que o volume de formação e o conforto com que ele é feito possa existir. E a inteligência artificial faz com que eles tenham essa avaliação autónoma por parte dos sistemas. O sistema que nós usamos de realidade virtual faz a avaliação do desempenho dos pilotos. Portanto, há um self-assessment feito com o apoio da inteligência artificial e produz relatórios para o instrutor que muito mais facilmente pode ter um insight da performance destes pilotos com a ajuda da inteligência artificial. Existe aqui um benefício demonstrado na formação, será assim? Absolutamente, absolutamente. Comandante Jorge Delgado, portanto, aqui o comandante Hugo Oliveira, muito obrigada, refere-nos que há um benefício claro na formação e que já é até inclusivamente utilizado na Portugalia Airlines. Considera que com este benefício na formação viram também alterações na certificação e, portanto, na avaliação e como avaliador também e formador, qual é a sua opinião? Sem dúvida, virão e a inteligência artificial tem o seu papel nesse sentido. Eu tenho algumas dúvidas na parte da avaliação em que sejam os non-technical skills, porque uma coisa é avaliarmos data, não é? E nós como verificadores temos essa percepção dos limites que há
de variações de heading, ou de rumo, ou de altitude, ou velocidade, etc. E isso pode ser imediatamente quantificado pela inteligência artificial. Tudo o que seja o resto, em termos de situation awareness, problem solving, decision making, até a questão da airmanship, é muito mais difícil. Não estamos lá ainda em termos de inteligência artificial. Não quer dizer que a gente não chegue lá. E eu acho que isto tem alguma dificuldade porque, em termos de avaliação, se bem que podemos ter, por exemplo, umas câmaras a verificar o olhar das pessoas para ver o scan dos instrumentos, para ver onde é que está determinado problema de root cause analysis em termos de voo ou manual flying skills, não existe neste momento nada que consiga avaliar a comunicação em coisas simples, como por exemplo, para nós verificadores, quando estamos a analisar uma tripulação num simulador ou num voo, coisas como às vezes uma pequena interjeição, em que não se disse nada, coisas como levantar, por exemplo, o papel do checklist. Não se diz nada, mas há ali uma comunicação que a inteligência artificial não apanha. E especialmente quando são coisas, porque a inteligência artificial, em termos de projeção depois das decisões, é muito mais difícil de apanhar quando tem que ir buscar outros. E eu acho que o contexto humano continua a ser, à data de hoje, continua a ser muito difícil conseguir avaliar isso. Ainda somos a máquina perfeita, não é? Ainda não existe nenhum equipamento que supere a nossa capacidade de análise de tanta informação. É uma ferramenta, não é? É uma ferramenta, sem dúvida. Nós, quando falamos disto, é para o treino de procedimentos. Isso. Os non-technical skills, concordo em absoluto com o meu colega. Ainda precisamos desse apoio. E vamos continuar sempre. Caríssimo Alexandre Alves, Portugal já usa na formação, já é usado aqui em companhias internacionais para a avaliação. E as escolas de aviação já estão a utilizar estas tecnologias na formação? Não. Nós estamos um bocadinho longe disso. A maioria das escolas profissionais têm cada vez mais adotado tecnologias, seja CBTAs, seja simuladores de voo, seja aviões com glass cockpit. Aos poucos têm adaptado e introduzido tecnologias na formação de pilotos, mas a inteligência artificial ainda está numa fase muito embrionária. Nós, por acaso, estamos a participar num projeto piloto para testar uma inteligência artificial que faz essa análise da performance dos pilotos, da performance técnica dos pilotos, e que sugere mais ou menos treino, repetições de missões específicas. Portanto, e o futuro passa um pouco por isso, eu acho, na formação ab início. Também se vai aprender com aquilo que a regulamentação nos vai indicar, mas acredito que em vez de termos um curso ab início que é muito fechado e são X horas, são 200 horas, vai ter um número de horas variável consoante a performance do cadete. E é aí que a inteligência artificial nos pode ajudar, aliado sempre aos outros métodos de avaliação que não substituem, obviamente, aquilo que estavam a falar, os non-technical skills, que temos que ser nós a avaliar. Mas existem já esses testes, acredito que venha a ser uma realidade, mas ainda estamos há alguns anos de ser uma prática adotada pelas escolas. Mas a pensar nisso? Mas a pensar nisso, claro. Tudo o que venha agilizar, melhorar a formação e que possa também aproximar ao máximo a realidade do que eles vão viver numa companhia aérea, nós temos que adotar e temos que ir ao encontro disso. Obrigada. Então, aqui, passando agora para o João Rodrigues, não é? A NetJet tem, falávamos nós há pouco, um orçamento de formação com alguma dimensão. E estão presentes em várias partes do mundo. A questão que gostaríamos de ouvir, e com base nos comentários que aqui tivemos, como é que garantem alguma homogeneidade na formação dos vossos pilotos, tendo em consideração que existem todas estas perspectivas tão diferentes, não é? E nem todos os centros de formação, nem todas as escolas usam as mesmas metodologias. Como é que garantem essa homogeneidade? Obviamente, isso é muito interessante para o caso da NetJets, então,
que usa externos como para fazer os recurrents de OPCs, LPCs, o que for. Mas a parte da digitalização é muito importante, porquê? Porque permite-nos com dados, com recolha de dados, com a implementação que a NetJets fez num Training Management System, com a implementação da análise de dados, permitir ou garantir que os dados são homogéneos de acordo com as várias frotas, porque muitas vezes as frotas treinam em centros de treinos diferentes e nós, os Chief Flying Instructors, têm que ter sempre a garantia que esse treino é dado com a mesma qualidade, com os mesmos standards e com o mesmo intuito, que é o safety. Portanto, fazem sempre uma monitorização dos indicadores a nível global de todos os vossos pontos de formação, será assim? Sim, exatamente. Fazemos por pontos de formação, por instrutor de cada centro de formação. E pronto, obviamente que ainda estamos na primeira parte do Evidence-Based Training, que é uma coisa que também vai para a frente no futuro para a NetJets. Há muitas companhias que já fazem. Mas sim, é muito, muito importante nós termos um sistema que nos permite recolher dados de performance de pilotos e que nos possa dar toda a informação que precisamos para garantir o treino homogéneo. Portanto, gerir essa informação, exatamente, acabam por utilizar tecnologia que vos apoie até na decisão de como progredir a formação do piloto, será assim? Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigada. Não há como não colocarmos esta questão. Penso que os pilotos que nos estão a ouvir, quem está ligado à formação, quem está ligado às escolas, quem está ligado aos operadores, quem está ligado às várias entidades aqui do nosso setor, com tanta responsabilidade em termos de safety, em termos de security, terão com certeza esta questão para vos colocar. Naturalmente que a tecnologia irá ajudar, mas recorrentemente, e mesmo nas nossas conversas de preparação deste nosso painel, surge o tema do gap entre a formação nas escolas de pilotos e depois o que é pedido efetivamente nos operadores. Como é que nós conseguimos diminuir esse gap? Será que esta formação digital pode nos ajudar nesse sentido? Sem dúvida, a formação digital pode sempre fazer muita coisa. Eu diria que o nosso maior desafio daquilo que é a nossa experiência recente no recrutamento de pilotos vindos das escolas, efetivamente nós queremos pilotos que tenham horas reais. Esse é um debate que tem sido tido ultimamente. As escolas, para terem mais competitividade, fazem ofertas em que as horas não são todas manifestamente reais, e por reais entenda-se dentro de um avião. Mas a realidade é que quando nós recrutamos essencialmente soft skills. As horas de voo são uma bitola mínima para se entrar numa companhia, mas aquilo que nós procuramos são pessoas que tenham um perfil, uma atitude certa. Não é tanto a necessidade de suprir o gap entre a formação técnica que se tem num avião monomotor ou bimotor avançado com um jato. Essa diferença tecnológica é de tal forma grande, é sempre muito complicado nós encontrarmos aqui mecanismos. Existem os Jet Orientation Courses, os cursos da MCC, existe uma série de ferramentas, mas essa necessidade de soft skills, de hard skills, de technical skills, nós podemos supri-las, e as companhias aéreas têm margem para, se um piloto precisar de mais horas, mais uma sessão de simulador, eu creio que o Jorge concordará comigo, as companhias estão disponíveis para o fazer. Porquê? Porque já estão numa fase de comprometimento com aquele candidato. O que nós não conseguimos mudar com facilidade são os soft skills. Nas conversas que eu tenho tido com alguns responsáveis de escolas, aquilo que acabo sempre por lhes pedir é, por favor, invistam nos soft skills destes candidatos, na resiliência, na resistência à fadiga, na resistência ao stress. Informem os candidatos daquilo que é expectável em relação a um piloto de linha aérea, qual é o estilo de vida que devem esperar, quais são as adversidades. Mas, essencialmente, nós procuramos, na Portugal, é recrutar personalidade. É isso que nós queremos. E nós não recrutamos copilotos. Também me ouvem dizer isto com alguma regularidade aos nossos candidatos. A Portugália, e como qualquer outra companhia, acho eu, não recruta copilotos. Nós recrutamos comandantes. O que acontece é que naquele momento
aqueles pilotos ainda não têm o número de horas, não têm experiência suficiente para poderem ser comandantes. Mas no momento em que estamos a fazer o recrutamento, se nós percebermos que aquele candidato não tem o perfil necessário para daí a 4, 5 anos, 6, 10 anos, poder evoluir para uma posição à esquerda, garantidamente aquele candidato pode ter o melhor currículo técnico no seu CV, a companhia aérea não vai querer aquele candidato. Soft skills. E aí, Soft mais skills uma é a vez, expressão certa. E mais uma vez, a tecnologia ajuda-nos nas hard skills, mas ainda precisamos do piloto, não é? Falávamos há pouco disto, não é? Será assim também na Etihad? Sim, sem dúvida. E há aqui uma questão depois em termos de formação, do gap que nós temos na formação inicial para aquilo que nós temos nas companhias, que é a capacidade de ter, em toda esta fase de instrução, de termos uma coisa que se chama Psychology Fidelity. Sim. E o Psychology Fidelity implica que as pessoas durante a fase de instrução tenham exposição à carga cognitiva, que é para ter a simulação do real time, para conseguir começar a desenvolver capacidade de situation awareness, problem solving, comunicação, porque o que é aqui importante é que há um timeline. Andamos a voar nos Cessnas a 60 nós, ou 60 nós, ou 100 nós, e aqui andamos a voar a 400 nós. E isto é preciso ter hábito e exposição a essa capacidade cognitiva. Portanto, neste momento não há dispositivos de instrução a esta Não há neste momento dispositivos que consigam fazer com essa realidade, ter esse cognitive fidelity que ponha as pessoas expostas a esta carga cognitiva para desenvolver esses soft skills. E isso é o que é o grande gap que existe, mas como aqui o comandante estava a dizer, em termos de procedimentos e de fazer toda a parte dos SOPs e das coisas, tudo isto é fazível nesta altura do campeonato. É possível informar, fazer o coaching, tudo isto numa fase inicial. Mas, de qualquer das formas, ao longo deste espaço todo, é importante perceber que nada neste momento substitui o instrutor. Nada, porque há um coaching, há um mentoring, há um storytelling. Eu normalmente, quando estou a dar instrução, graças a Deus pela experiência que eu tenho, eu consigo em cada experiência, em cada exercício, dar exemplos do que já me aconteceu na realidade. Isto não existe numa coisa baseada em VR ou AR ou o que for, ou Artificial Intelligence. Eu consigo mostrar-lhes o impacto das coisas que estamos a decidir ou a falar. Portanto, eu acho que aqui é que está o grande gap para passar a essa agora. E isto reflete um bocadinho, na minha opinião, daquilo que temos agora em termos da formação básica para a formação de chegamos a... Não é em vão que, por exemplo, a Força Aérea faz uma transição gradual de avião para avião, andando mais depressa e tendo capacidades à medida que vamos tendo os building blocks para chegar lá. Aqui é um bocado disso, e como o comandante estava a dizer, é preciso ter os soft skills e as capacidades e perceber que é para as pessoas depois poderem ser treinadas, porque se não têm, depois não é possível treinar isso. Muito obrigada. Ia dizer qualquer coisa, ia acrescentar qualquer coisa. Não, ia reforçar exatamente isso que estava a dizer que... Obrigado. Ia reforçar isso que estava a dizer, que é muito importante que as escolas preparem estes alunos para aquilo que vem. Eu concordo em absoluto com tudo aquilo que o comandante diz. Nós focamos às vezes demasiado em treinar os technical skills, porque essa é a parte fácil, mas essa é a parte que as companhias aéreas têm menos, é nessa parte que as companhias aéreas têm menos preocupação. Portanto, ia mesmo só reforçar isso. Não podíamos deixar agora de chegar aí, não é? Ouvimos as necessidades do cliente, não é? De quem quer os vossos pilotos, e a dizer assim, sim, se calhar o que estamos a dizer, vêm bem preparados nas hard skills, agora precisamos também que os preparem nas soft skills. Como estamos a tratar este assunto? Estamos a tratar, mas é verdade, existe ainda um grande gap entre aquilo que nós fazemos na formação ab início e depois aquilo que as companhias aéreas procuram.
tem vindo a diminuir, é verdade. Nós na Ares Aviation somos um grupo de mais business to business, portanto trabalhamos mais com companhias aéreas e fazemos formação tailor-made. Chegamos ao pé de uma companhia aérea, o que é que vocês precisam? E tentamos ajustar essas formações às necessidades específicas de cada uma, que apesar de terem standards similares, dependendo do país, da região, da cultura, da empresa, tem sempre algumas diferenças. Mas é muito difícil, de facto. Eu vejo isso nas várias escolas onde passei e no mercado em geral. Pode ter a ver com questões financeiras, talvez. É preciso apostar numa série de outras áreas e que se calhar o curso ficará demasiado caro. E focamos muito só na parte técnica, é um facto, na parte do voo, na parte dos resultados dos exames, e esquece um pouco o resto. O que é que nós estamos a fazer, em casos práticos, a tentar mudar isso? O assessment inicial é muito importante e acho que é uma grande percentagem do sucesso destes alunos. Nós estamos em 14 países, realidades culturais e académicas muito diferentes. É difícil standardizar este tipo de seleção, mas estamos a tentar fazê-lo. Foi algo com que eu me deparei quando entrei no grupo e que tenho tentado lutar para termos um assessment muito mais rigoroso, que abranja não só as technical skills, matemática, física, inglês, o que seja, mas a parte das non-technical skills, a personalidade, capacidade de gestão de stress, resiliência, tudo isso, na medida em que se possa avaliar numa fase inicial. Depois, ao longo do curso, ter mais avaliações constantes que abordem esses temas, mas de facto eu acho que ainda há muito a fazer. Como é que poderíamos melhorar? Do meu ponto de vista é comunicar mais, as companhias comunicarem mais com as escolas comunicarem mais com as companhias. E estamos a fazer isso. Precisamente. E é isto que tem que acontecer. Isso. O que é que nós podemos oferecer, em que é que podemos melhorar, o que é que as companhias procuram que nós façamos e chegar ao entendimento. Acho que o objetivo final é o mesmo, formar os melhores profissionais, tecnicamente e como pessoas. Poderá o MCC ser um caminho já aqui para tentar responder também, mesmo que parcialmente, a este desafio? O MCC foi por isso que apareceu e depois, entretanto, apareceu o APS-MCC, que veio reforçar um pouco mais a transição de uma operação single pilot para uma multi-crew, mas ainda não está, eu acho, há muitos MCCs, há muitos APS-MCCs, não há um standard. Talvez a regulamentação também não o obrigue a que haja. Se formos a uma escola hoje e amanhã outra ao lado, vamos avaliar o MCC deles, por exemplo, e é completamente diferente. Não deveria ser. Deveríamos focar-nos nos mesmos pontos e naquilo que as companhias procuram. E o APS veio tentar mudar um pouco isso, reforçar um pouco mais essa transição de uma operação single pilot que não faz muito sentido para uma operação. Esta abordagem business to business poderá também ajudar um pouco a perceberem melhor também as necessidades das companhias. Do nosso ponto de vista, eu acho que esse é o caminho. Quanto mais as companhias aéreas se aproximarem das escolas, melhor será o resultado final do produto que nós vamos ter, que são os pilotos formados. Temos visto isso acontecer. As companhias ou estão a abrir as suas próprias escolas ou criam programas de cadeias com escolas como as nossas, adaptados à sua realidade, ao seu tipo de aeronaves, às suas SOPs, e isso faz com que o resultado de facto seja muito, muito melhor. Mais alinhado, não é? Com a realidade, principalmente. Portanto, o tipo de aeronaves, tudo isso é importante. O tipo de aeronaves, o tipo de sistemas, até o tipo de livros que nós utilizamos para ensinar, cada vez mais é um requisito que as companhias nos avaliam. Que sistemas é que vocês usam? Por exemplo, temos muito poucos, mas as companhias aéreas não aceitam neste momento que os nossos alunos treinem em aviões que não tenham glass cockpit. Portanto, começa logo desde o início. Não podemos treinar em aviões analógicos. Do meu ponto de vista, eu acho que o avião analógico é interessante numa fase inicial, mas para eles não. Portanto, glass cockpit desde o primeiro dia. Como requisito? Requisito obrigatório, CBTAs obrigatórios. Portanto, uma série de requisitos de formação digital, que é isso que estamos a fazer, que eles possam também fazer o track record, ter o Learning Management Systems, onde possamos, em tempo real, diariamente avaliar a performance de cada aluno. Tudo isso é um requisito que vai cada vez mais se aproximando ao que eles pretendem, mas ainda temos que falar um pouco mais. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado. João, da parte da NetJet, existe a comunicação com as escolas nesse sentido? Como é que colmatam esta dificuldade que por vezes surge deste gap formativo? Usam a tecnologia para o fazer? Usam, bem, os requisitos de recrutamento com mais horas também para o fazer? Como é que colmatam este gap? Pois exatamente, na NetJet é um bocadinho diferente, porque
por agora o requisito mínimo são as 1500 horas, ou seja, é o ATPL Unfrozen ou então o CPL com as 1500 horas. Por isso, essa questão do bridge entre a primeira realidade, entre a escola de aviação e a primeira realidade da companhia aérea, não existe. Por isso, é um bocado diferente, né, no caso da NetJets, mas aqui apanhando a parte do MCC, e aqui estou falando como aluno, pronto, que eu também tirei o ATPL, um MCC aplicado a uma companhia, como há no programas de cadete, eu acho que é uma coisa que acho que é mesmo o futuro, porque pronto, é o primeiro impacto de uma operação com 2 pilotos e acho que ajuda muito a transição entre o ATPL e a primeira companhia. Vocês na NetJets acabam por sentir menos, não é? Uma Exato. vez que recrutam Sim. já com o essa- Unfrozen na ATPL, acabam por assessment, sentir menos sim, esse esse assessment de soft skills é mais claro, na entrevista, no assessment inicial. Depois, obviamente, há um acompanhamento, como há em qualquer companhia, mas não há aquele impacto tão grande por causa do requisito mínimo, que é das 1500 horas. Acaba por ser, pois já é o Unfrozen, já estamos a falar de 1500 horas, já estamos Exato. aqui, já existe todo um feeling diferente. Não há como não perguntar oportunidades e desafios futuros desta introdução crescente da tecnologia na formação, mas não só na formação, na avaliação dos pilotos. Conseguem identificar vantagens, desvantagens, oportunidades e desafios? O primeiro desafio é claramente este. É porque nós, se olharmos hoje para as competências do EBT, nós vemos 2 competências técnicas e 7 competências comportamentais. E como é que vamos avaliar estas competências comportamentais sem um avaliador? Não vamos. Mas há uma parte importante que é o conhecimento dos procedimentos, a rotina, a memória muscular, o conhecimento da operação da companhia, etc. Tudo isto pode ser feito de uma forma mais ou menos autónoma por um profissional que seja mentalmente organizado, que tenha uma base, e aqui a tecnologia pode fazer um trabalho importante. Nós perdemos hoje, e uso esta palavra com consciência, nós perdemos hoje demasiadas horas num simulador nível D. Nós perdemos demasiado tempo, demasiado dinheiro enquanto companhia aérea a treinar coisas num simulador com movimento, uma máquina pesada, caríssima, que custa centenas de euros a hora, uma companhia aérea, a treinar coisas que podem ser treinadas literalmente em casa. Nós fazemos uma primeira parte de um curso Type Rating que tem tradicionalmente 40 horas, varia ligeiramente. Eu digo com grande à vontade que as primeiras 10 horas, se calhar, não têm grande vantagem em ser feitas no simulador. Eu diria que podem ser feitas em casa, e quando digo em casa, digo os 2 pilotos em casa a trabalhar com máquinas que podem ser de realidade virtual ou pode ser um papel numa parede. Se houver uma boa instrução, se houver boa orientação, nós continuamos a fazer muita coisa com a tecnologia mais básica todas para um piloto, que é uma fotografia do cockpit. A tecnologia vai permitir que haja uma orientação maior individual por parte de cada piloto, de poder fazer um estudo no seu tempo, poder optar por treinar 10 horas em vez das 5 horas que são recomendadas para aquele módulo e não depender de ter nem acesso a um simulador, que é caro, e que não pode ser acedido se não houver um instrutor responsável e competente para orientar esse estudo. A tecnologia pode trazer muitas coisas. Tem havido alguns testes feitos pela CAI, passa publicidade, que agora tem um sistema que está em fase de desenvolvimento, em que o instrutor emparelha o seu iPad ao simulador e o simulador faz a avaliação dos desvios dos parâmetros de voo dos pilotos. E, de facto, do ponto de vista estritamente académico, funciona. O simulador consegue medir o desvio de graus quando há uma falha de motor à descolagem. Mas, como dizia o meu colega de painel, e muito bem, há todo um silver lining que nós temos que estar lá para ver. Porque, às vezes, justifica-se que ele se desvie 10 graus ou 15 graus ou até 20 graus. Nós não queremos tanto saber se o piloto é capaz de manter um avião nos 5 graus, mas depois não é capaz de comunicar as suas necessidades e dificuldades com o parceiro do lado. Eu, enquanto avaliador, prefiro que um piloto tenha mais dificuldade no handling do avião e faça um desvio num exame de 20 graus, porque eu sei como é que resolvo isso, mas que seja capaz
de pedir ajuda ao parceiro que está do lado e que seja capaz de receber a ajuda do parceiro que está do lado, que muitas vezes lhe quer dar e ele não quer receber. Essas são as dificuldades. Porque se ele tiver uma dificuldade de handling, nós fazemos mais uma sessão de 4 horas e treinamos o handling. Nós fazemos isso é fácil e sabemos qual é o caminho. Mas como é que nós treinamos e mudamos a personalidade de um piloto que entra no modo de visão de túnel, que é resistente ao input, que é autocrático, que não é democrático quando tem que ser e que não é disciplinado no momento em que tem que ser. Isso é muito difícil a ser feito com a ajuda da tecnologia. Claro que nós na Portugal usamos uma plataforma de microformações de psicologia, de soft skills, tem vídeos interessantíssimos. Temos o programa LEAP, que facilita a formação de liderança e uma série de outras formações de soft skills que ajudam a este processo. Mas esse é um processo difícil e a tecnologia pode facilitar a organização, pode facilitar algumas coisas. Mas eu volto onde comecei, onde tenho certeza que vou acabar. Soft skills. Nós temos que fazer um recrutamento melhor. E por isso é que as companhias hoje querem criar programas, como a nossa e como alguns dos nossos parceiros, que são programas from zero to hero. Nós queremos meter o nariz nas escolas. Nós queremos começar a conhecer os nossos candidatos desde o momento em que eles fazem o primeiro voo. Porque avaliar um candidato numa entrevista ou num exame psicotécnico que dura 2 horas não tem o mesmo valor do que acompanhar o progresso dele ao longo de toda a sua formação académica numa escola. Portanto, as companhias cada vez mais vão ter uma de 2 opções. Ou encontram parceiros nas escolas que lhes permitem, lhes facilitam este nose in, fingers out, ou vão criar eles próprios as suas escolas e vão selecionar os melhores, e creio que a Etihad já faz. E que eu gostava imenso de poder fazer na Portugália, que era ter uma escola onde eu, na seleção para a escola, tivesse a oportunidade de identificar os melhores candidatos e não tivesse uma obrigação de depois ficar com eles, porque daqueles 30 alunos que eu teria, eu só precisava de escolher os 10 melhores. E quando eu digo os 10 melhores, volto a dizer, não é aquele que consegue manter o rumo de pista numa falha motor com vento cruzado. Esses não são os 10 melhores. O melhor piloto de linha aérea é o piloto que estuda, que tem bons soft skills, que tem boa personalidade, que é elástico na sua forma de se relacionar. Porque os hard skills, eu sinto que me estou a repetir, mas os hard skills são trabalháveis. Nós fazemos isso. Não há nenhum piloto que nós digamos, você nunca vai conseguir fazer uma falha motor à descolagem. Eu nunca conheci. É impossível. É treino. São horas. Então, são horas. A tecnologia como uma ferramenta exatamente para esse caminho, não é? A tecnologia como uma ferramenta para esse caminho... Técnico. Aqui eu pedia... muito obrigada. Eu ia pedir a cada um dos restantes 3 participantes um minutinho, aqui assim, uns segundos de última reflexão sobre a tecnologia na formação de pilotos. Em termos na formação neste momento estamos ainda muito aquém daquilo onde poderemos chegar. E eu creio que num futuro vamos poder conseguir fazer um bridging maior entre aquilo que a tecnologia faz ou pode fazer e aquilo que temos neste momento. No entanto, é preciso ter noção que, tal como em tudo o que é complex systems, há realidades há propriedades que vão emergir. A professora Levinson fala muito nisto no Emergence of New Properties, o que significa que isto tem que ser estudado com antecedência e com algum cuidado. E esse é o nosso propósito, por exemplo, aqui ao EA Associates, aqui no Ponte Soro, de criar um laboratório destes Human Factors, conseguirmos analisar as coisas a posteriori e não evoluir para uma tecnologia sim, porque dá jeito, ou porque facilita, ou porque é mais barato, ou porque isto, ou porque for, mas sim ter realmente benefícios e ter mensuráveis, um return on investment, coisas que se consigam perceber realmente que têm efetividade e têm aplicabilidade. Muito obrigada. Tecnologia com return on investment, mesmo por aqui, não é? Return on investment não só para a empresa, mas também para os pilotos, para o operador, para todos os... Tem que ser um win-win no meio disto tudo. Sem não dúvida. Pode ser só... Muito obrigada. Últimas palavras de quem representa aqui a formação de pilotos desde o zero, não é? Que era o que falávamos aqui de início, do 0 até às 200 horas, 100 e qualquer coisa. A tecnologia vai entrar nessa como variável preponderante? É sempre.
e pegando aquilo que o Jorge estava a dizer, tecnologia que faça sentido. Faça sentido. E nós temos vindo a adotar isso. Se de facto fizer sentido, como foi assim com os simuladores de voo, com os aviões de Glass Cockpit, com os CBTs, com os LMS, faz sentido, melhora a performance, melhora a avaliação, vamos adotar. Estamos a analisar agora a realidade virtual para estudo dos procedimentos, durante o curso do avião conhecer melhor como o avião funciona, e a questão da inteligência artificial na avaliação da performance do aluno. Portanto, isto acredito que seja uma realidade porque vai de facto impactar e melhorar a formação. E o que virá depois não sabemos, mas cá estaremos para adotar. Mas vamos caminhar neste sentido, não é? São unknowns. Por fim, aqui umas palavras relativamente a este futuro da formação com tecnologia, um wrap-up. Eu acho que a digitalização do treino é muito importante e vai ser sempre muito importante, mas como já foi referido, há certos aspectos do treino em que é preciso ainda um instrutor estar a olhar para duas pessoas que estão à frente do cockpit e ver a reação delas. Por isso, eu acho que no lado do trackability do treino, e pronto, depois facilita muitas coisas com a realidade virtual e etc. Mas vai haver sempre um lado em que é preciso um simulador, nem que seja velho ou novo, com dois instrutores a ver duas pessoas que estão a fazer à frente do cockpit. Muito obrigada. Bem, terminamos aqui o nosso tempo. Claro que havia aqui muito para conversar, não só no âmbito da formação, mas como a inteligência artificial pode, por exemplo, ajudar-nos no processo de decisão também no cockpit, no voo, e portanto teríamos aqui todo o dia a conversar, seria mais um painel interessantíssimo para conversarmos. Será este o futuro? Portanto, naturalmente, aqui conversámos sobre a inteligência artificial como ferramenta na formação, mas foi aqui invariável a posição de que as soft skills serão o que os operadores procuram, serão a capacidade que é aqui mais procurada pelo operador e mais difícil de atingir aqui pelas escolas, porque as hard skills, como foi aqui referido, qualquer um destes 4 magníficos e prestigiantes membros do painel dizem que conseguem passar para os seus pilotos. A tecnologia como ferramenta, a tecnologia como ajuda neste caminho, mas ainda com o piloto e o instrutor como variável preponderante. Muito obrigada pela vossa participação, espero que tenham gostado. Obrigado.